Olá, sou Gabriel Bacarello. E eu sou Maria Paula e você está no Encontro Marcado. Muito bem, essa semana nós vamos falar a respeito de um filme que nós já havíamos conversado sobre ele, né, lá no Instagram, quando nós começamos isso aqui. Mas, a bem da verdade, nós decidimos regravar para o YouTube, né? Então, Yes. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um filme que foi traduzido como Um Senhor Estagiário, né? The Intern, Um Senhor Estagiário. The Intern é estagiário, né? Em inglês, mas traduzindo como Um Senhor Estagiário, como um trocadilho, né? Porque, de fato, o filme trata basicamente da história de uma empresa que em 18 meses, um ano e meio, se tornou uma mega empresa enorme, né? Passou ali de 20 funcionários para 220, né? Algo assim. E que, num determinado momento da história, toma duas decisões. A primeira delas é a decisão que justifica o filme, que pelo menos eu não conheço o mundo corporativo para dizer, mas me parece bem improvável, mas a empresa, ela monta um programa, né, para estagiários idosos. Sênior, exato. Então, colocam idosos para trabalhar na empresa, para desenvolver certos projetos e etc. E o segundo ponto da decisão, né, da empresa é que eles contratariam um novo CEO. A dona da empresa é de fato a criadora de tudo aquilo ali, né? Inventou a coisa e cresceu assim exponencialmente de maneira inesperada. Várias coisas na vida dela se modificam, mudam e etc e tal, mas os investidores acabam que começam a pressioná-la porque desejam que haja ali um CEO para tomar conta da empresa, porque ela assim, se tem uma coisa que a gente nota de imediato quando olha para a cara daquela mulher, é que ela é desordenada, absolutamente, assim. A ausência de ordem ali é absurda. Isso afeta a vida dela em vários sentidos, né? Afeta o trabalho dela, afeta o casamento dela, afeta a maternidade dela e afeta o modo como os seus subordinados a olham também, né? Sim. Então vejam que toda essa realidade é basicamente a justificativa do filme, né? Então o drama dela com relação ao CEO, o matrimônio dela que está meio conturbado, o Ben, que é o estagiário, que acaba chegando na empresa e tendo que trabalhar com ela, e muito bem, acho que é isso, né? Mais ou menos isso. Muito bem. Bom, então o que vai acontecendo, né, ao longo da história, assim, o primeiro personagem que a gente conhece é justamente o estagiário, o Ben, um senhor de 70 anos, né, e aí ele vai contando que, assim, ele é viúvo, ficou viúvo, né, e aí ele já tentou de tudo, assim, viajar pelo mundo com todas as milhas que ele tinha, fazer aulas de tudo, até mandarim ele aprendeu a falar. Então, assim, várias coisas tentando ocupar o tempo dele, porque ele já era aposentado, né? Ocupar o tempo dele com várias coisas e não adianta, assim, ele vê que sempre quando ele voltava pra casa, ele via que ele era meio inútil, ou seja, que ele não estava fazendo nada de útil, né? Que ele não estava ajudando em nada, servindo em nada, em nada disso. Tem até netos, tem um filho, mas que mora em outra cidade, então ele às vezes viajava até pra visitá-los, mas ele até fala, né, eu esperei demais deles, tipo assim, porque eles têm a vida deles, né, então não vão ficar também ali tomando conta do avô que ficou viúvo, tipo, ele entende isso também, né, e ele tem, assim, uma conhecida que fica dando em cima dele e tal, maluquete lá, uma senhora doidinha. Doida. E você vê que nem com isso, assim, ele gasta muito tempo, assim, ele realmente viu que ele precisava ser útil em algo, né, fazer algo, servir, assim, fica bem evidente. E aí ele vê sobre essa vaga de estagiário sênior e ele vai e faz lá o vídeo e vai pra entrevista e tudo mais, tudo muito moderno, né, ele não sabe mexer em nada, ele aprende ali. Tem que gravar um vídeo, diz que teve que ligar pro neto de 9 anos para dizer para ele que era um cabo USB. É hilário. Então, assim, você vê que tem um esforço dele, né? E aí, beleza, ok, ele vai lá e acaba que ele é designado para ficar justamente com a dona da empresa. Chamada Jules.
E ela, assim, ela não queria de forma alguma, então no primeiro momento ela deixa ele, tipo, totalmente de lado, assim. E, se eu não me engano, ele fica, acho que 2 dias, assim, de, tipo... Observando. Chega, olhava tudo e tal, e não fazia nada. Ela não mandava ele fazer nenhuma coisa. Até que ele vai, acorda já no terceiro dia, né? E, tipo, vamos fazer acontecer, né? Uhum. E o que ele começa a fazer, né? Legal, assim, o que ele faz para poder chamar a atenção dela, né? De certa forma. Ele começa a servir em, tipo, tudo. Então ele começa a ajudar todas as pessoas da empresa em todas as coisas que são necessárias. Desde carregar o carrinho lá de encomendas que a mocinha tem que carregar. Agora eu já não lembro outras coisas que ajuda as pessoas, dá opinião. Da opinião, coisa tipo dos designs. Design e tal. Então assim, ele vai fazendo tudo que tá ali ao alcance dele e aí ela começa a notar isso, né? Que ela fica tipo... Ele tá sempre ocupado, né? Meu estagiário tá sempre ocupado, né? Ela fala assim. Exato. E aí, beleza, e vai passando assim, né? O tempo até que, assim, aí a gente já entra em algumas questões que são bem legais, assim, da gente observar. De novo, não é um filme, tipo, católico, é um filme bem do mundo, assim, né? Então, assim, tem uma cena, assim, que é um negócio meio... Tem nada mais, é mais piada do que outra coisa. É mais piada do que outra coisa, né? mas tipo assim, tipo, né? Que aparece umas coisas... Não aparece nada, mas assim, insinua, né? E é meio tipo, ai, que idiota. Pra nós mulheres, então, é tipo, ai, que imbecil, que negócio idiota. Mas enfim, e assim, só que assim, é muito legal porque a gente consegue ver no Ben, né, no personagem dele, eu tava discutindo isso aqui com o Gabriel, como o foco dele, né, quando ele vai procurar tenta essa vaga de estagiário e tudo mais, não é a questão de assim, preciso trabalhar e continuar sendo um homem bem sucedido, que eu sempre fui em toda a minha vida, porque ele foi tipo diretor e tudo mais, né? Ele trabalhou 40 anos numa empresa e tudo mais, de lista telefônica, que tipo, acabou, né? Mas ele poderia, tipo, almejar, voltar a ser, não, eu preciso, então, o que vai dar sentido à minha vida, né, depois de ter perdido a minha mulher e ver que a minha vida tá vazia, é conseguir um lugar de emprego, tipo, aquilo ali que vai de novo me botar na ativa de novo, mostrar quem eu sou e tal, que meu valor tá ali, né? E na verdade você não vê isso de uma maneira bem mundana, você vê que esse não é o ponto dele. O ponto dele justamente é servir, ser útil. Porque ele não se importa de ser um estagiário sênior numa empresa que é dirigida por uma mulher muito mais nova do que ele. Sim. Muito mais nova. No meio de uns moleques. No meio de um monte trouxa, né? Entendeu? Assim, ele é o único que vai de terno pro lugar. Todo mundo vai, tipo, super casual e tal. Então, assim, você vê, isso é muito legal. Você vê que o foco dele não é preciso conquistar um lugar de novo para trazer sentido para minha vida. Não, preciso ser útil, servir para minha vida ter sentido. É claro, se a gente falasse de religião e tudo mais, ele encontrar sentido de uma outra forma. Mas não se tratando disso, tratando de totalmente do mundo, assim, é uma maneira muito bonita, né? Sim. Você vê, é uma atitude muito bonita, né? Que a gente pode ver em muitas pessoas que a gente conhece, que são pessoas muito boas, pessoas próximas a nós até às vezes, que não levam religião, não têm a vida religiosa, mas que são pessoas que estão preocupadas em servir, trabalhar, mas para servir, né? Ser útil para os outros, tornar a vida dos outros melhor, não importa em que lugar esteja, né? Esse não é o foco, né? Então isso é bem legal, né? Exato. E aí a gente nota que nesse ponto a gente já tem uma espécie de indício de qual é, na verdade, a compreensão que o Ben tem a respeito da vida, né? Assim, o significado dela mais que qualquer outra coisa, mais que fazer sucesso, mais que, no fundo, é o serviço, né?
E é interessante isso porque, veja, quando ele começa a se aproximar da Jules, que é a desculpa que ele usa, ele começa a trabalhar com todo mundo para chamar a atenção dela, e depois, no momento em que ele nota, olhando pela janela, que o motorista dela estava bebendo, né? Ele vai até lá para poder defendê-la, né? E é forte isso, porque, de novo, mais uma vez ele demonstra a postura de homem, né? Assim, Sim, então, total. se ajeita, né? Todas as manhãs, se prepara para o trabalho, vai para lá, passa o dia inteiro servindo todo mundo ali de algum modo. Mas nessa cena ele vai até e enfrenta, né? Assim, que seria um possível perigo para a Jules, tendo em vista, né? Protegê-la. Claro. E aí ele se coloca diante do motorista e diz, olha, eu vi você bebendo, ou você conta pra ela, ou eu vou contar e pronto, acabou. Né? Ou você diz que não tá muito bem e vai embora, ou eu vou dizer. E aí, de fato, o motorista fica meio que olhando pra ele, assim, não sabe muito bem o que fazer, se sente meio intimidado, porque ele para e fica, né? Tipo, estático. eu tô aqui. Né, para notar que de fato ele não foi e disse e foi embora, né, assim, eu fui lá, cumpri meu dever, e não, ele fica até o fim, tipo, eu vou defender essa mulher, né. Eu vou fazer isso, tipo, eu não tô falando da boca pra fora. Não é da boca pra fora, exato. E aí ele consegue, né, de fato o motorista diz que tô me sentindo não tô me sentindo muito bem e tal, e vai embora e depois nunca mais volta, inclusive, né, o motorista some, desaparece. É bem Exato, e aí acaba que ele se torna, além do estagiário, um motorista particular da Jules, né? Então ele começa a dirigir para ela e etc. E nesse momento em que ele começa a dirigir, ele começa a se aproximar ainda mais. Porque ele vai até a casa, deixa ela em casa, busca ela em casa, conhece o marido, se aproxima da filha, e aí ele começa a ter uma relação um pouco mais pessoal, né? E essa é uma coisa muito interessante, assim, de fato o filme mostra a Jules como alguém que tem um pouco de problema com os pais, né? Sim, ela tem. Sobretudo com a mãe. Então, a figura do Ben, em relação a Jules, é uma figura paterna. De fato, ele é um homem como um pai para ela, né? Um protetor, que, né, está sempre ao lado, que a defende, que a reafirma nas suas... Né? E ela fala mais pra frente, né? Perto de você eu fico calma, eu fico tranquila, eu fico centrada. Eu fico centrada, ela fala isso pra ele, né? Exatamente. Isso é o que se espera de uma filha diante do pai. Né? É muito interessante isso, é forte isso, mas é verdade. Diante do pai, a filha, de fato, a menina precisa se sentir segura o suficiente para centralizar, focar no que ela tem que fazer. Tá, e o marido também, né? Exato. Não, essa é uma outra parte, né? Essa é uma outra parte. Mas assim, você vê que não é só a questão do pai. É claro que começa na questão do pai, porque ela já traz isso, né? Exato. Já. Então, mas esse é o ponto, assim, ele funciona como uma figura paterna que, inclusive, ajuda a lidar com o problema do matrimônio, né? É forte isso. Mas de fato é isso, assim, então o Ben para ela é como uma figura paterna e que vai colocando ordem em tudo, né, assim, na empresa, vai meio que na casa, meio, né, não que ele seja intrometido, entende? Não é isso, ele não é invasivo nem nada do tipo, mas ele vai ajudando ela a enxergar certas coisas de maneiras distintas, né? Até como tratar os funcionários. E até como tratar os funcionários. Da parte que ele fica perto que ela bota, da né, Becky, depois ele perto da secretária dela, que é mais desordenado que a total, assim. Bagunça total. E ela me lembra tanto uma coordenadora que eu trabalhei. Meu Deus do céu. Sabe aquela pessoa que você pede um negócio e a pessoa fica assim, calma aí. Aí tem um monte de papel em cima da mesa, você pega um papel, não é esse. Outro papel, não é esse. Aí você fica assim, meu Deus do céu, o que é isto que está acontecendo? Ela me lembra total essa coordenadora. Exato, é engraçado, muito engraçado. É engraçado. Lotado, ela com roupas amarrotadas, assim, né, o tempo todo meio bagunçada, com cara de cansada, correndo, toda hora assim, ela atende o telefone e fala, alô, e bota na espera pra falar com outra pessoa, fazer outra coisa, assim, hiper desordenada. Então, novamente, né, ele então faz com que a Jules, tipo, fale pra ela e reafirme, né, a secretária coisas que, tipo, eu sei, você faz um bom trabalho, gosto de você, então, porque vê que ela precisa, né? Exatamente. Então, veja que ele vai meio que ajudando a coordenar as coisas, né? Mas aí vem alguns momentos que são mega interessantes, assim. Primeiro, ela tá no carro, atende o telefone, fala com a mãe é super grossa e ela manda uma mensagem pro marido, um e-mail, dizendo que a mãe é uma bruxa velha que a maltrata e não sei o quê. Só que o que acontece? O marido é Matt, né? O nome dele é Matt. E aí embaixo tá mom, e aí ela manda pra mãe. E aí ela manda um e-mail pra mãe, fica pesadelo. Desesperada, pesadelo, loucura total.
como é que vai resolver. Aí o Ben olha pra ela e fala, Jules, só tem uma solução. Invadir a casa da tua mãe, pegar o computador e apagar o e-mail. Aí ela para um minuto, tá falando sério? Aí, Aí ela passa o endereço e você vai. Essa ideia é genial, tipo, genial. É isso aí. Muito louco, assim. Fora da realidade. E eles vão mesmo. Aí ele junta ali os meninos estagiários também, né? Que são 3 Zé Ruel, assim. Pelo amor de Deus. Um gordinho que fãzaço do Ben, assim, passa a ser um fã do Detalhe, vai morar na casa dele, porque vai não tem onde morar. Aí vai morar com o Ben quartinho. pra poder aprender como ser homem. É engraçado, aí ele começa a usar terno depois, gravata, não sei o que. Aí tem o outro que deixa de usar camisa, assim, dia de pijama pro trabalho, começa a usar camisa, compra uma maleta igual a do Ben e tal. O outro, assim, que, nossa senhora, apaixonado pela Beck, mas fez uma cagada do tamanho do mundo. Aí o Ben ajuda ele a, tipo, você pediu desculpa pra ela? Aí ele, eu mandei milhões de mensagens pra ela. Aí ela não respondeu. Eu mandei um e-mail. Mas um e-mail longo, bem escrito e tal. Tipo, cara, fala sério. Você experimentou falar com ela? Não. Acho que eu devia falar com ela, né? Tipo, claro, né? E bom que ele nem fica falando tanto, ele tipo joga uma coisa ou outra e ele faz muita cara, né? Faz muita cara. Tipo. E as pessoas que vão tipo, tá bom. É isso, exato. É bem legal, né? É porque é engraçado, porque esse é o ponto, assim. Ele é um personagem que ele não tá ali pra poder fazer uma espécie de terapia com as pessoas. Ele tá meio que mostrando o que é óbvio. Tipo, isso é óbvio. Você não tá vendo? Você não consegue ver isso aqui? É como quem, assim, né? É isso. Você não entendeu o que é isso aqui que é pra fazer? Ou seja, é meio que as pessoas já meio que sabem intuitivamente o que elas deveriam fazer e ele só tem um momento que ele intervém um pouco mais enérgica, tem 2 momentos que ele intervém com uma fala um pouco mais elaborada, né? Em que ele diz coisas um pouco mais profundas, para além de um simples que é quando ele conversa com o Matt, que é o marido da Jules, e que é quando ele conversa com a Jules, quando eles viajam para São Francisco, né? Mas bem, vamos chegar lá. Mas esta cena específica, ele vai então com os meninos, invadem a casa. Essa cena é muito engraçada. Muito engraçada, muito bem feita. Hilária, cena é hilária. Um gordinho desesperado dizendo que vai ser preso. Essa cena é muito boa. E aí depois eles voltam conseguem apagar o e-mail e aí eles vão pro bar, né? Aí tá a Jules, o Ben e os 3 meninos ali comemorando, né? E aí ela bebe 1 dose, 2 doses, 3 doses e diz que tá tudo bem. E aí daqui a pouco ela tá lá fora vomitando no lata de lixo, né? Enfim, mas a conversa que eles têm dentro do bar é muito interessante, porque nesse momento a gente percebe uma espécie de conflito interno dela mesma. Nela mesma, assim. É muito interessante de fato, porque veja, a gente percebe que há alguma coisa meio problemática no matrimônio dela, né? A gente vai vendo ao longo do filme que ela e o marido, assim, optaram por uma organização em que ela trabalha, porque a empresa fez um super sucesso e o marido fica em casa, cuidando da filha e assim por diante. E nesse momento, no momento em que nós vemos então ele em casa e ela, né, trabalhando e tudo mais, ela chega em casa, evidentemente está cansada, porque ela trabalha até altas horas, ele é a dona, afinal de contas. E é desorganizada também. E é super desorganizada, no fundo tudo é culpa da desordem, né? Esse é o outro ponto. E ele também super cansado, porque ele passou o dia inteiro cuidando da filha e tudo mais, então, né, quem é dono de casa sabe como é que funciona, né? A coisa não é nada assim. São coisas desnecessárias, né? Eles têm dinheiro pra ter um monte de empregado, não precisava ele ficar cuidando da casa. Não precisava, mas enfim. Paciência. O fato é que, tem isso também. O fato é que, então ela chega em casa, ele tá por lá, e aí meio que eles tinham planejado ter uma conversa de adulto, marido e mulher. Vamos conversar, tomar um vinho e, né, vamos pra cama, né? E aí a gente nota que ela, super cansada, deita com a menina pra fazer ela dormir e ela dorme. Dali a pouco a menina apaga e ela vai pro quarto. Só quando ela chega no quarto o marido já dormiu. E aí eles então têm uma conversa assim meio um pouco espinhosa assim, né? Ele meio reclamando e tal. E aí ela se aproxima dele, né? Essa cena assim... Nossa, é super esquisito.
ela vai, assim, abraça, tipo, deita, assim, como que o chama pra ter relação, né? Começa E a aí dar beijo nele, assim, sei lá. ele como que, eu não consigo manter meus olhos abertos, viu? A gente, sei lá, outro dia, né? Amanhã. Fora que o ator é péssimo, então é pior ainda. Exato. E aí ele dorme, e aí ela fica tipo... Aí ele vira pra falar alguma coisa, ela dá uma animada. Pode apagar. Pode apagar a luz? Ué, você não tava de olho fechado, dormindo? Tipo, que ódio. Exato. É engraçado Seja porque... super fingido, você vê. É meio fora, assim, do tipo... Ele tá fazendo de vingancinha? Tipo, você não quis, agora eu também não quero? Não. Ou o que é que tá acontecendo? E aí a gente continua aqui, né? Aí tem um ponto interessante. Tem essa cena... E aí depois a gente percebe que ele meio que se esquiva de viajar com ela, e acaba que o Ben vai viajar. Porque o Ben não vai com você. Exato, tem um outro dia em que ele tá doente, diz que tá super doente, aí o Ben leva a menina pro piquenique. E nesse dia a gente descobre uma coisa importante, que quando ele vai levar a Paige no piquenique, que é a menina, né? Ele a leva para o piquenique e eles voltam mais cedo porque ela não tá se sentindo muito bem e achou melhor voltar para casa. E aí quando eles estão voltando, eles veem o Matt saindo e entrando num carro. Quer dizer, ele impede que a menina veja. A menina não vê, quem vê de fato é o Ben, né? E ele olha e vê o Matt saindo, entrando num carro e beijando uma moça. E vai embora. Nesse momento é o momento que a gente descobre que o Matt na verdade tem uma amante, né? Ele traz. E trai a esposa. No dia seguinte é o dia da viagem, né? Para São Francisco, da Jules com o Ben. E né? ele fica super incomodado. Super incomodado e tal. Mas aí vamos voltar para a cena do bar, né? A gente percebe uma dissonância, assim, né? Entre o que a Jules vive e o que ela meio que pensa. Ela já sabia da traição nesse momento, porque ela fala em São Francisco que ela sabia, sei lá, uns 18 dias, assim, algo nesse sentido. Então ela já sabia do que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, e veja, o que ela fala é muito interessante, porque eu percebo simbolicamente que o filme ele não tem uma intenção de mostrar nem que a modernidade é melhor e nem que o passado é melhor. Me parece que é uma espécie de tentativa de conciliar uma coisa com a outra, assim, né? Do tipo, um homem bom e virtuoso e maravilhoso, um bom marido, que serve, se dedica e tudo mais, fazendo o papel de homem, protegendo e dando segurança e suporte. E a mulher, assim, tendo liberdade para fazer o que ela bem entender nesse sentido, né? Então é uma conformidade. O que no fundo é do tipo, tá tudo bem, não tem uma mensagem ideológica nesse sentido, né? Só que aí, vejam, nesse momento em que ela bebe e começa a falar, é o momento em que isso fica mais evidente, assim. Sim. Ela olha pro Ben, o Ben tira um lenço, dá pra ela alguma coisa, né? E aí ela... e ele falando alguma coisa, diz algumas palavras assim meio antiquadas, né? Assim, ela fala, essas palavras vão ser voltadas a usar e tal, né? Como é que nós saímos disso pra... Ele fala campeã. Isso, né? Campeã. Não sei o que, campeã. Exato. E aí fala meio que pros meninos, assim, com que elas estão conversando, né? Com os estagiários. Tipo, como é que a gente sai disso, de um gentleman, assim, tipo, ele pra ele. E ela não fala nada, né? Só que aí os meninos meio que se olham assim, né? Tipo, começam a olhar pra eles mesmos, assim, do tipo, acho que sim. E aí ela fala uma coisa que é muito interessante. Ela fala, veja, nós crescemos numa geração em que as mulheres ouviam o tempo todo, você pode ser o que você quiser. Mas me parece que os homens ficaram de lado, ela diz. Isso é muito interessante. Caramba, você vê, um filme ideologizado não diria um negócio desse. Não que o filme não tenha nada, assim, tô dizendo que às vezes até tem alguma coisa, mas eu não queria focar nisso, né? É interessante, Mas o fato da fala dela dizer os homens ficaram meio de lado, assim, o quê? Aí estão até hoje jogando videogame, não sei o que, os meninos se cumprimentam, os jogos estão cada vez melhores e não sei o que e tal. Ridículo. Os estagiários lá, né? Você olha para aquilo e fala, é péssimo, é isso, de fato. As mulheres foram incentivadas a serem fortes e poderosas, a assumirem a frente, girl power e não sei o que. E os homens são um bando de banana, meio afeminado, que não tem força para nada, não realiza o que precisa realizar, não protege ninguém, não serve ninguém, está só preocupado consigo mesmo. Não tem a capacidade de acordar de manhã no horário sem que alguém o acorde, né? O gordinho fala, Ben, o senhor pode me acordar amanhã de manhã? Porque os meus pais costumavam me acordar todos os dias. Tipo, cara, pelo amor de Deus, o cara deixou você morar com ele, cara, que é isso, né? Então, aí o outro lá fica feliz da vida porque vai fazer uma entrega na casa do Jay-Z e da Beyoncé, né? Fica super
extasiado, vai fazer isso e tal, e ele com um moletom assim, longo, você vai fazer uma entrega de pijama, o Ben olha pra ele, né? Bota uma camisa, você precisa impressionar, que negócio é esse, né? Então você veja, ele vai meio que, você veja, são um bando de banana mesmo no fundo, né? Não tem assim uma postura de homem, não faz absolutamente nada, não serve absolutamente ninguém além de si mesmo. E é justamente assim que o marido dela é. E é assim que o marido dela é. Esse é o ponto. Então, quando ela fala ali, quando eu falo, ela já sabia da traição. Quando ela fala ali no bar, que ela tá falando, né? Quando a gente saiu disso, né? Do Ben, que tipo, homens que são cavalheiros, que se vestem super bem, que sabem se portar, que são protetores e tudo mais. Quando a gente saiu disso para o que eu tenho em casa. É tipo isso, né? Como se ela estivesse falando. Exato. Tipo, porque esse é o problema, né? Assim, vocês podem falar agora, mas assim, o problema do marido dela, diferente do Ben, né? É que ele sim não entende o papel dele de homem, servir, marido, pai, esposo, né? Assim, então, ele não entende isso. Ele só tinha, tipo, o trabalho dele, o que ele era antes, como quem eu sou. Tanto que quando ele tem que abdicar daquilo ali e ir pra casa, beleza, ele vai. Mas ele se torna cada vez mais fraco. Sim. Por quê? Porque ele coloca todo o potencial dele, todo o valor que ele tem naquilo ali. Sim. E aí, ele é um que fica super animado pra ela conseguir um CEO pra empresa, que é um dos outros temas que tem no filme, que é né? por isso que ela vai pra São Francisco, né? Com o Ben, inclusive. Sim, por isso que ela viaja com o Ben. Ele fica super, fica perguntando e tal, se eu não sei o quê. Porque na cabeça dele, o que ia solucionar o problema dele ali era ela parar um pouco no trabalho. De ficar tanto no trabalho e tomar o papel em casa, né? E ele poder voltar ativo. Ou seja, ele só se reconhecia como pessoa, como homem no trabalho, né? Assim, Quando na verdade as circunstâncias o colocavam como superior nesse sentido, né? Sim. Ou seja, quando a gente já tem um ponto da psicologia que é muito interessante, né? Sobretudo da psicologia apresentada pelo professor Olavo de Carvalho, né? Ele diz o seguinte: quando a gente fala do eu, né, pessoa individual, nós vamos olhar agora para o método sobre um aspecto psicológico, né? Uhum. Quando o professor Olavo fala do eu, ele diz assim: existe um eu que a gente pode chamar de eu presencial. Em cada momento da história, presente em um determinado lugar, uma determinada circunstância, o eu naquele momento, né? Então, que é fragmentado, evidentemente. É um eu presente em um determinado lugar, numa determinada circunstância, em determinado momento da vida, em outro, e outro, que reage de um determinado modo e assim por diante. Mas, para além daquela circunstância, existe algo ainda por trás. E ele fala, depois, de um outro patamar, uma outra camada de eu, o eu social, que é o eu do trabalho, o eu do pai de família, o eu do marido, o eu do amigo, o eu que reage, no caso dele, do amante, o eu que age de distintas maneiras, em diferentes modos, em diferentes lugares, né? Então, ele é alguém diante da filha, para a filha, ele é alguém diante da esposa, para a esposa, ele é alguém diante do Ben, para o Ben, fazendo uma imagem. Ele é um eu diferente diante lá da amante dele que ele havia adquirido, né? Ele era um eu no trabalho. E esse eu, com um papel social específico, para ele era o que deveria ser mais valorizado, sem dúvida alguma. É o que estava sendo colocado em primeiro lugar. Só que acontece que, o professor Olavo diz que existem mais duas camadas de eu, né? Nesse sentido. A terceira é o eu biográfico da vida, né? O eu de 7 anos, 8 anos, 9 anos até o presente momento. Que também é meio que fragmentado, né? O eu social. Veja, o eu biográfico, né? O eu presencial, o eu biográfico, o eu social, todos são fragmentados. E a professora Olavo diz, mas existe por trás de todos eles, que dá uma substância, né? Uma substancialidade para todos esses eus em todos os momentos da vida, é o chamado eu substancial. A gente chama de eu substancial. Então é o eu que unifica tudo isso numa única pessoa, né? Veja só, quando a gente pega um dos outros que são fragmentados e coloca acima, como mais importante, como caracterizando esse eu substancial, né, o eu que está sustentando todos esses outros, né, o que a gente vai fazer? Evidentemente, nós vamos superiorizar um fragmento da vida em relação a todo o outro. Só que quando isso acontece, veja, se aquele pequeno fragmento, no caso dele, se o papel social é quebrado, é rompido, se ele perde aquilo,
há uma espécie de rompimento do próprio eu. É como se o eu quebrasse. Ele não sabe mais quem ele é. E tem um momento em que ele diz isso, no final, de fato eles têm uma reconciliação bonita, né? Isso é importante também. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas no momento em que eles estão se reconciliando, ele pede perdão, ele chora e ele diz: eu me perdi, eu disse que eu seria capaz, mas eu não consegui. Por quê? Porque de fato o eu quebrou, assim, ele não sabia mais quem ele era, ele não se identificava mais com o eu, absolutamente. Porque ele não tinha mais aquilo que o sustentava como considerando-se alguém. No fundo, é evidente. Aquilo que, né, se um determinado fragmento desse eu social é aquele que eu considero como sendo aquilo pelo qual eu devo ser valorizado, é óbvio que tem algo de vaidade aí no meio, né? Então, além de tudo, ele é um sujeito profundamente vaidoso. Sim. Então há uma vaidade muito forte ali, que deve ser considerada sem dúvida alguma. Sim. Então vejam, há várias questões aqui, né? De novo, né? A gente vai olhar para o aspecto da traição, mas tomem cuidado porque, vejam, não é que ela é a culpada absolutamente, né? Ele tem a sua parcela, ele tem muita culpa na coisa. Mas agora a gente pode olhar sobre um outro aspecto. Ela também tem a sua parcela de culpa. Veja, sim, ele se identificava com o papel social, foi quebrado, rompeu, se perdeu e ponto, né? Por ocasião de uma profunda vaidade. Só que há algo nela também. Ela não tem ordem nenhuma. Veja, ela também coloca... Ela também deixa a desejar, porque ela coloca como superior ao que deveria estar inferior. Sim. Veja, eu digo isso aqui o tempo todo. Olha, se você tem um problema no trabalho, é claro, você precisa cuidar do teu matrimônio. Por quê? Porque o teu matrimônio está acima na escala hierárquica dos amores. Se você não cuida bem do teu matrimônio, a educação dos teus filhos não vai bem, o teu trabalho não vai bem lá embaixo. Sim. Então você precisa sempre cuidar do que está acima na escala hierárquica para que você lide bem com aquilo que está abaixo. Veja, fica claro, ela tem assim, uma desordem absoluta no trabalho, ela não consegue lidar e a gente descobre que o matrimônio está todo desordenado, que o marido trai. Tá claro, é evidente. O problema tá ali, né? O problema tá ali. E no momento em que, veja, a cena final é bonita, no momento em que eles se reconciliam, ela fala: eu vou ligar pro candidato, a CEO, e eu vou dizer que nós não precisamos dele, eu vou dar conta. Por que ela vai dar conta? Porque agora finalmente ela conseguiu resolver o matrimônio, ora. Se entende? O problema é esse, fica assim, então porque, exato, né? Esse é o ponto. Ué, como assim? O problema não é... Tem que aceitar o CEO para casamento ficar bem? Não é isso. Não é isso. O problema não é que ela não consegue trabalhar direito, o problema não é que ela precisa de um CEO, o problema não é que... O marido tem que estar no lugar dela. O marido tem que estar no lugar... O problema não é... Exato, o problema não é que é ela que trabalha, o problema é que ela não tem ordem nenhuma e que ele é profundamente vaidoso. Sim. Assim, os dois dentro do matrimônio estão desordenados, eles não estão vivendo como um casal autêntico, entende? Como deveria ser a coisa. E de fato tem uma cena bonita, quando eles estão em São Francisco, né, o Ben e a Jules, que eles estão conversando no quarto da Jules, assim, porque ela meio que pede para que ele fique, né, porque ele tem de fato essa postura paterna em relação a ela e ela reconhece isso, né, também. É bonito de ver. E eles têm uma conversa que é muito interessante, mas tem uma fala dele que é colocada no meio que é meio deslocada, porque no fundo ele fala assim: olha, eu odeio ser o feminista aqui na situação, mas... E aí ele diz algumas coisas. Você olha para aqui e fala: tá dissonante no fundo. Exato, porque não é essa não há mensagem feminista na coisa. Não. Se essa foi a intenção da diretora, falhou bem. Não, falhou miseravelmente, com todo respeito, assim, é uma falha grande na coisa. Não há uma mensagem feminista nesse sentido. O que há ali, a bem da verdade, é o Ben alertando ela de que o problema não está no trabalho. O problema está acima na escala hierárquica dos amores, entende? O matrimônio não está sendo vivido com o amor que deveria ser, né? E dedicar-se um ao outro, assim por diante, né? Exato. Esse é o ponto forte ali da coisa. E aí, então, ela chora e etc e tal. E quando eles voltam, assim, apesar dela ter gostado muito do candidato a CEO, quando ela se encontra com o marido, ela coloca uma coisa para ele, ele meio que nota, né? Assim, ele percebe um certo... Epa, tá esquisito isso. E aí no dia seguinte ela vai para a empresa, entra na empresa, vai para a sala dela, recebe um buquê de flores do candidato a CEO, né? Para meio que incentivá-la a tomar a decisão, porque ele queria de fato a vaga, né? Ele gostou da empresa e tal. Mas aí acontece que, neste momento, o marido dela aparece lá. Na empresa. Ele aparece na empresa. E esse momento é muito forte, porque
o Ben disse isso para ela, né? O problema não é o CEO. É forte isso, né? Quando o marido dela chega, ele nota assim, né? E ele sai. E aí eles conversam, né? O Matt e a Jules, né? É um momento bastante emotivo e tal. Ele pede perdão, ela aceita o perdão, ela o abraça forte, assim, né? Porque é muito forte. De fato, era isso que ela precisava desde sempre, assim, que ele estivesse ali para suportá-la, com ela, para ajudá-la e tal. Nós dissemos isso, né? Assim, no vídeo que nós fizemos no Instagram, mas assim, ele não poderia ter, ele trabalhava com marketing, era super bem sucedido. Ele não podia ser o diretor de marketing da empresa, do tipo, trabalhar meio período, depois ir pra casa cuidar da filha? Sim. Tipo, pode ser empregada, não precisava cuidar da casa, fazer empregada cozinheira. Sabe assim, mora no Brooklyn lá, cara, maior dinheirama, uma casa enorme, linda. Enorme e tal. Qual é o problema, sabe? Então você vê que é um negócio tipo meio... É isso. Ele acha que ele tem que tomar o lugar dela e ela o dele. Exato. E aí os dois ficam perdidos. Exato. Porque ela não vai conseguir ser igual a ele, muito menos ele igual a ela. Exatamente. Esse é o ponto. O homem precisa ser homem independente da circunstância. Sim. E a mulher precisa ser a mulher independente da circunstância. Porque, gente, quantas vezes a gente não vê por aí homens que ficam viúvos e que já têm filhos, tipo, mais velhos assim, né? Crianças grandes. Ficam viúvos e eles acabam tendo que, às vezes, tipo, não tem como ter empregada e tal, não sei o quê. Então, tipo, tem a ajuda de uma tia, de uma madrinha, de alguma outra mulher que ajuda ali metade do período ou coisa assim pra ele poder trabalhar, mas que acaba que ele é quem tem que fazer janta ou colocar janta pras crianças, lavar roupa e essas coisas. E, tipo, ele acaba fazendo. Só que ele vai fazer do jeito que a mulher fazia? Não, entende? Não, ele vai fazer do jeito dele, que é o jeito de homem fazer, né, de pai fazer as coisas. Exatamente. Mas não impede Tem um filme que é uma comédia romântica, né, assim, que chama... é do Adam Sandler com a Drew Barrymore. Não é o do em que ela perde a memória, tá? É Juntos e Misturados o nome. Juntos e Misturados, que eles vão pra África e tal. É um filme super engraçado. Não é com a... que faz a Rachel? Não, é Drew Barrymore. Então eu tô confundindo. Não, esse é o Esposa de Mentirinha. Tá. E aí tá lá ele e a Drew Barrymore, e aí é interessante porque ele tem 3 filhas, e a esposa dele morreu, ele é viúvo. E aí tem uma hora que ele tá cuidando da filha, fazendo alguma coisa, e ela fala, ele é meio bruto e tal, assim, tipo, é o pai fazendo, né, assim, é assim. Ele leva as meninas pra cortar o cabelo no barbeiro dele, então as meninas têm cabelo de menino, assim, é uma coisa muito feia. Eu lembro quando meu pai penteava meu cabelo às vezes, fazia penteado às vezes, nossa, tipo, quase arranca a cabeça, né? É engraçado, mas é isso, é o homem fazendo do jeito dele ali, ele lida bem, é um bom pai e tal, né? Bom, saindo lá do filme, agora voltando pra esse aqui, né? De fato, o que falta é a compreensão da posição, da postura, do que é exigido dele especificamente no lugar em que ele está. Sim. Independente do que, assim, faz ou deixa de fazer, né? É necessário que ele seja homem, entende? Veja, a ausência do exercício da masculinidade, né? Gera necessariamente o que gerou, a traição. Sim. Porque no momento em que ele não é homem, na circunstância que ele era exigido, acontece que ele precisa de algum modo, assim, agir de tal forma que ele demonstre uma superioridade de algum modo, né? Veja, é muito interessante isso porque, veja... Ele vai pro lado do vício. Ele vai pro lado do vício. Quando a gente olha pro... Isso é um dado interessante, assim, estava ouvindo um podcast outro dia, mas é um dado muito interessante. Quando a gente olha pra traição, o marido geralmente trai a esposa com a empregada, com a secretária... Mulheres que são inferiores nesse sentido, né? A ele. Por quê? Porque ele precisa se sentir superior de algum modo, né? É interessante assim, interessante isso, ou seja, o matrimônio ele precisa ser vivido de uma forma que o marido, independente da circunstância, seja o homem, o marido, a última voz, a cabeça da casa, e a mulher seja de fato protegida e etc, aquela que cuida de embelezar a coisa, de dar ordem, de enxergar com certa circunspecção os detalhes da casa e como embelezar as coisas, porque você nota, ele é quem tinha que ficar atento às coisas nesse sentido, administrar meio que a beleza do lar, mas quem tem que dar beleza para a coisa é a mulher nesse sentido. Sim. Não é o homem, porque isso gera um rompimento na personalidade, porque não é natural aí. Eu lembro que a gente até chegou a comentar isso, é super esquisito. Até
as brincadeiras que ele fazia com a menina, ele fazia brincadeiras tipo feminina. Ele é super orgulhoso porque tipo, ele seria a Ariel na história. Ou então, tipo, faz o bolo, fez bolinho de massinha. Não sei o que, de massinha, isso aqui, tipo, ele ajuda a menina a fazer o bolo, tipo, dela. Exato. Aí, cara, tipo, não, sabe? O pai ele vai brincar de outras coisas, é tipo, é diferente. Exato. Não que não possa fazer, mas não é para que o pai pareça a mulher, a mãe. Esse é o ponto. Essa história de pãe e tal, ai, exato. Não, isso é idiota, não tem nada a ver, é fora da realidade, assim. Idiota no sentido de que é fora da realidade, né? É isso, não tem uma conexão com os fatos, né? Você tipo, precisa não tem problema certo, se você ganha mais que o seu marido, tipo, isso não pode ser uma questão. Não a questão não é absolutamente. essa, né? Ai, assim, tem pessoas que a gente conhece, que o marido trabalha junto com a esposa, aqui mesmo, nesse lugar, né? Exato. Assim, trabalha junto. Ela é a, né? Profissional e ele suporte, assim. Mas tá ali junto, né? Tá ali junto. E funciona bem, assim, parece que funciona super bem. É só acertar a coisa, assim. O homem vai ser o homem, a mulher, e ponto. É isso, assim. Sim. No fundo é isso. Então ali uma inversão de papéis, até que no final a coisa resolve. E o Ben vem como esse é um ponto muito interessante, porque você veja, São Francisco de Assis dizia que basta um raio de luz para dissipar toda a treva, né? Que reside na onde... Né? Basta um raio de luz para que todas as trevas sejam dissipadas. É isso. Basta que um bom exemplo apareça para que as outras pessoas olhem e falem, uau, acho que é isso aí. Não, ele simplesmente tá ali. Ele convive com as pessoas e é só isso, assim. Né? É só isso. Mas, tudo bem. O que mais? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Desculpa aí minhas tosses e... Rezem pela Maria Paula, por favor. Tá ainda meio um pouco complicado. Muito bem. Muito bem, então, comenta aí, deixa aí no comentário o que você achou sobre isso. Se você tem, né, alguma sugestão de filme, comenta aí também, dizendo que seria interessante da gente comentar. Compartilhe com os seus contatos, deixe seu like, se inscreva aí no canal também para dar aquela moral pra gente. Ative o sininho, né, para que você não perca nenhuma novidade. E, super importante, se você deseja aprofundar os seus conhecimentos a respeito do matrimônio, da família, etc. Vou deixar um link aqui do meu aulão chamado Aurora na descrição também, para que você acesse e receba esse conteúdo. Tem 2 aulas fantásticas sobre o matrimônio, estão muito bonitas. Sim. Uma delas é a respeito da prática matrimonial, como lidar com os problemas e assim por diante. A outra é um olhar para o princípio, né, para o plano de Deus para o matrimônio. Então, clica lá, né, acessa e vai te ajudar bastante. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, um forte abraço e nos vemos na semana que vem, às 19h, no próximo domingo, no nosso Encontro Marcado. Tchau.